queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a esta live calabriana. Nesse tempo todo especial que estamos vivendo, queremos dar as boas-vindas a todos os colaboradores e colaboradoras calabrianos do Regional Sul, do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste. E queremos fazer desse momento um momento muito feliz, de alegria, de espiritualidade, de reflexão. A proposta deste encontro é justamente nos integrar, nos unir em torno do carisma calabriano. Por isso que essa é uma live especial calabriana. Primeiramente foi pensado para o Regional Sul, mas depois a Articulação Pastoral Nacional achou por bem estender a todos os demais estados onde estamos inseridos, estamos presentes. Por isso, eu tenho certeza que terá muitos outros irmãos unidos a nós nesse momento de família calabriana mesmo. Eu sei que o pessoal do Maranhão está presente, do Pará, de Limoeiro, Pernambuco. Se tiver outros de outros estados, por favor, manifestem-se dizendo de qual estado, que nós faremos questão de nomeá-los, porque nós queremos viver esse momento de muita integração, de muita fé, num espírito mesmo calabriano de família. E para dar início à nossa live, eu convido desde já os nossos convidados, o Padre Miguel, o Padre Valdecir e o Padre Gilberto, que farão parte. Muito obrigado, Padre Miguel, muito obrigado, Padre Valdecir, pelo vosso sim. Também eu dou as boas-vindas ao Padre Osmar, que vai também nos ajudar na animação desta live, né? Obrigado pelo vosso sim, pela vossa generosidade. E para dar início a esse momento de integração, eu convido também o Gustavo Gobo para dar início com a espiritualidade. Boa tarde a todos. Estamos aqui, eu, Gustavo, o irmão Marcos. Queremos iniciar, então, com muita alegria, esse momento da nossa jornada de formação calabriana. Queremos iniciar com um breve momento de oração, reflexão e espiritualidade, convidando a todos a se unirem a nós em espírito, sintonizando nossos corações e pensamentos, numa atitude de louvor e de confiança nas mãos de Deus Pai e Mãe Providente. Agradecemos hoje pelo dom da vida de cada um de nós. Agradecemos também pela vida e pela missão da obra calabriana, chamada a ser sinal de luz na vida de tantas e tantas pessoas ao redor do mundo. Em especial, elevamos uma prece por todos que estão sofrendo neste período de pandemia, especialmente pelos mais pobres, pelos doentes e por todos aqueles que perderam familiares e pessoas queridas. Que Deus nos fortaleça e nos dê as luzes necessárias para juntos superarmos essa situação. Inspirados pelo tema de hoje, novos tempos na ótica calabriana, espiritualidade, comunhão e esperança, trazemos um trecho dos escritos do nosso fundador, São João Calabria, que nos convida a sermos, hoje e sempre, evangelhos vivos. Assim ele escreveu: Irmãos, nós não temos uniforme, não temos emblemas, porque para nós o grande dono não os quer. Mas fique claro que o nosso emblema, o nosso uniforme, deve ser a prática do Santo Evangelho. A nossa vida deve ser um contínuo livro aberto, onde todos possam ler e aprender as grandes e divinas lições, não somente aqui na casa, mas também fora no mundo. Para todos, com a graça de Deus, devemos ser sal e luz. Precisamos admitir, há muita dissonância entre aquilo que o Evangelho ensina e aquilo que nós praticamos. É preciso eliminar esse contraste. Então, não mais se poderá dizer que a Igreja já viveu o seu tempo, que não consegue mais dar respostas às exigências atuais.
Só quem reproduz em si mesmo as máximas evangélicas, sempre antigas e sempre novas, poderá pregá-las de forma proveitosa. Sejamos evangelhos vivos, irradiando aquela luz que vem das nuvens. Essas palavras de São João Calabria nos convidam, portanto, a sermos de fato coerentes com aquilo que anunciamos. Ser evangelho vivo é viver na prática, no cotidiano, aquilo que Jesus nos ensinou. Amor, respeito, justiça, igualdade, solidariedade. Que a nossa vida seja um anúncio daquilo que acreditamos. E como forma de oração, de mensagem e também de animação, convidamos agora o Padre Osmar Coppe, que vai nos ajudar através da canção Sejamos Evangelhos Vivos. Convidamos a todos para sintonizar junto, cantar junto e sentir essa mensagem. Sejamos Evangelhos Vivos. Com o Padre Osvaldo, autor dessa linda canção. Não seja somente escrito, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, o resto Deus proverá. Sejamos evangelhos vivos, evangelhos vivos, viver o amor que Deus tem por nós a serviço do irmão. Sejamos evangelhos vivos, evangelhos vivos, viver o amor que Deus tem por nós a serviço do irmão. O homem procura caminho, buscando um farol que conduz, para ele não andar sozinho. Mostremos o brilho da luz. Sejamos evangelhos vivos, evangelhos vivos, viver o amor que Deus tem por nós a serviço do irmão. Sejamos evangelhos vivos, evangelhos vivos, viver o amor que Deus tem por nós a serviço do irmão. Beleza, Padre Osmar, obrigado por nos ajudar a introduzir neste momento, né? Sejamos evangelhos vivos, dispostos a anunciar, né, aos quatro cantos desse mundo que Deus é Pai, que é providência. E nesse momento eu passarei a palavra ao Padre Miguel, que é o nosso casante, que é uma honra tê-lo presente nesta live e estar comunicando-nos, né, através desses meios, né, falando diretamente da Itália. O acolhemos com muita alegria, Padre Miguel. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Gustavo. Boa tarde a todos, a todas. E é com muita alegria que aceitei, junto também com o Padre Valdecir, o Padre Gilberto, aceitamos esse convite de participar a essa jornada de formação calabriana. Estamos vivendo novos tempos após a pandemia. E este encontro também nos diz que estamos em novos tempos, porque nunca tínhamos pensado de fazer esses encontros de formação online, unindo pessoas de diferentes lugares e também estarmos conectados todos juntos. Quase todos nossos encontros eram sempre presenciais. Novos tempos na ótica calabriana. Este tema nos desafia muito, em modo particular, porque também o Padre João Calabria viveu novos tempos na sua época, após a guerra, sobretudo, e ele também enfrentou esses novos tempos, aberto ao Espírito Santo, aberto à luz do Evangelho, para fazer discernimentos
e viver o próprio carisma. E esses são os nossos desafios. E então, agora, como está previsto no programa, que a nossa temática é sobre a espiritualidade, a comunhão e a esperança, então eu passaria a palavra ao padre Valdecir, porque ele vai falar da espiritualidade, e eu vou falar mais sobre a comunhão, e o padre Gilberto depois sobre a esperança. Boa tarde a todos, e para mim também é uma alegria poder participar deste encontro calabriana. Eu vou tentar partilhar com vocês algumas contribuições da espiritualidade para que nós possamos viver esses novos tempos numa perspectiva calabriana. E eu começo dizendo que os novos tempos, eles serão tempos novos se for habitado por pessoas novas. Dizendo, em outras palavras, as possibilidades de vida alternativa também, de vida nova, que os novos contextos nos proporcionam, eles serão realmente concretizados se existirem pessoas disponíveis à mudança. Se existirem pessoas com sensibilidade, digamos, suficiente para perceber que uma nova aurora está nascendo, que um mundo novo é possível. Pessoas com capacidade para perceber que isso nem sempre é fácil, que as noites da história, que as noites da vida, elas estão grávidas de novidades. E elas estão grávidas de jeitos inéditos de escrever uma nova gramática do humano. Esse tempo de pandemia, da assim chamada lockdown, nos ajudou, e está nos ajudando, porque não terminou ainda, está nos ajudando a perceber com mais clareza que algumas conexões existenciais que caracterizam o existir humano e que, por vezes, andamos esquecendo ou não dando a devida atenção, precisam ser recuperadas. Conexões com o divino, que nos habita, conexão com o humano, que nos caracteriza, conexões com os irmãos e irmãs, companheiros de jornada, de caminho, conexões com a Mãe Terra, a nossa casa comum. Nós fomos nos dando conta que estas conexões não só caracterizam a nossa existência, podemos dizer que fazem parte do nosso DNA, mas são também a condição fundamental para crescermos, nos tornarmos mais humanos, e porque mais humanos, mais capacitados para sermos reflexos de Deus, sinais do seu amor na história. Nós vivemos na cultura da velocidade, onde impera a idolatria das aparências com suas ilusões, a hiperatividade e o cansaço existencial. São elementos que caracterizam a sociedade ocidental nesse momento. E são esses elementos que vão corroendo essas conexões humanas fundamentais. Nos últimos meses, obrigados a permanecer em nossa casa, nas nossas casas, nós fizemos experiências novas, experiências inéditas. Permanecendo em casa, aos poucos, nós fomos retornando à nossa casa interior. Nós fomos, aos poucos, nos dando conta que existem horizontes infinitos em cada pessoa e em cada coração. Horizontes, obviamente, que precisam ser recuperados, precisam ser revisitados e novamente cultivados. Esse maravilhoso mundo interior que nos habita, ele é tecido por tantas conexões existenciais que nos levaram e nos levam a afirmar: estamos todos no mesmo barco. Somos todos humanos. Somos todos humanos. Essa é uma das grandes experiências que fizemos nesse período. Mas essa maravilhosa rede de conexões do humano, ela precisa ser cultivada e protegida. Por quê?
porque sempre existirão os inimigos do humano que vão tentar contaminar, que vão tentar desfigurar essas relações essenciais, essas conexões fundamentais. Fazendo uma análise da sociedade do nosso tempo, o filósofo coreano Byung-Chul Han, no seu livro A Sociedade do Cansaço, ele afirma, vou ler literalmente as palavras dele: o hipercapitalismo atual dissolve totalmente a existência humana numa rede de relações comerciais. Ele arranca a dignidade do ser humano, substituindo-a completamente pelo valor de mercado. Chegou a hora de transformar essa casa mercantil novamente numa moradia, numa casa de festas, onde vale mesmo a pena viver. E eu acredito que, e é por isso que estamos aqui também, participando da jornada, todos, eu acredito que a espiritualidade calabriana, ela oferece elementos e alimentos muito nutritivos, muito importantes, para que possamos habitar os novos tempos, vivendo com um jeito novo e com capacidade de provocar estupor e alegria. A espiritualidade calabriana pode nos ajudar a transformar a casa da vida, a casa das relações. Mas para isso, alguns passos são fundamentais. E o primeiro passo fundamental para essa transformação é despertar. Para vivermos nos novos tempos, essa é a primeira atitude, despertar. Despertar nosso mundo interior e profundo, despertar a nossa humanidade adormecida, por vezes entorpecida por 1000 distrações, por tanta superficialidade. Despertar para nos darmos conta que o ser humano, ele não possui apenas exterioridade, que é sua expressão corporal, nem só interioridade, que é o seu universo psíquico interior. E o ser humano, ele é dotado também de profundidade, que é a sua dimensão espiritual. Os novos tempos, então, serão habitados pelas pessoas espirituais, profundas, porque aprenderam e aprendem a administrar, digamos, a organizar, a configurar a própria vida a partir de dentro, dando respostas às sedes e às fomes profundas da alma e do coração. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto das pessoas espirituais. Pessoa espiritual ou pessoas espirituais não significa simplesmente pessoas que cultivam a dimensão espiritual da existência. É muito mais. Significa uma pessoa inteira, uma pessoa integrada, uma pessoa unificada, porque organizada, configurada a partir de dentro, a partir do profundo, a partir do espírito que habita no seu coração, que habita no seu mundo interior. Chegou a hora, acredito, de aprendermos a escutar os gritos da nossa interioridade, que exigem alimento de alta e profunda qualidade nutritiva. E o cultivo da vida espiritual, ou a espiritualidade, ou a configuração da própria vida, a partir do profundo, é uma escolha diária. E como qualquer escolha na vida de todos nós, exige renúncia, disposição e disponibilidade interior. Para esse cultivo espiritual, para vivermos este processo espiritual, que é um processo de humanização, ou seja, de nos tornarmos aquela pessoa que desde sempre o amor sonhou, a espiritualidade calabriana, ela nos oferece ao menos 3 fontes, 3 núcleos aos quais nós podemos conectar a nossa vida e a partir dos quais nós podemos organizar o nosso cotidiano. Então agora eu vou propor 3 núcleos e direi algumas palavras a respeito de cada um deles. 3 núcleos que podem nos ajudar e certamente nos ajudam a dar uma nova configuração à nossa existência. O primeiro núcleo, que é fundamental também no Evangelho,
a fonte de onde tudo nasce e tudo cresce, é a paternidade de Deus. Deus é nosso Pai. A espiritualidade calabriana nos dá esta possibilidade, contemplar o rosto de Deus e perceber as suas feições paternas. Mas esta paternidade de Deus não é um conceito abstrato, digamos, não é uma ideia filosófica ou uma teoria simplesmente para acalmar um coração confuso e vazio. Deus exprime a sua paternidade concretamente. Eu costumo dizer que a paternidade de Deus, a sua providência, o amor de Deus por nós é sempre um amor tocável, um amor concreto. E essa paternidade é concreta, se torna concreta na minha vida, dando-me a vida, plasmando a minha existência, abraçando a minha fragilidade, os meus limites e as minhas possibilidades. Os velhos textos sagrados, eles nos lembram a todo momento que o Criador da vida, como divino oleiro, foi modelando o ser humano. E depois que terminou de modelar o ser humano, diz que soprou nele o hálito da vida. Eu adoro imaginar, adoro pensar, adoro rezar a partir dessa imagem que este sopro foi feito e se realiza a cada momento através do beijo. O Criador da vida beijou cada um de nós e nos comunicou o seu espírito. Eu acho o máximo pensar que eu comecei a existir a partir de um beijo, que é o beijo de Deus, que beija a minha, a tua, a nossa fragilidade, e ao nos beijarmos, sopra em nós o hálito da vida. O padre Calabria, ele intuiu que esta paternidade de Deus é concreta, abraça toda a nossa existência, toda a nossa vida e todas as formas de vida. Diz ele, Deus é Pai, cuida de nós e dos nossos entes queridos. Nada escapa ao seu olhar. É um olhar amoroso que envolve, que abraça toda a nossa existência. Nada pode nos acontecer improvisamente, como que de surpresa. Tudo é dirigido e ordenado por este olhar, e a partir desse olhar. E esse olhar, ele chega a tudo, até mais e melhor do que a luz do sol ao fio de erva, ao átomo perdido nos espaços. Até os cabelos de nossa cabeça ele contou, e sem ele, nenhum sequer cai. Então, essa primeira fonte, primeiro núcleo, digamos, ao qual nós podemos conectar a nossa existência, é fundamental. Essa é dar-me conta, é perceber que esta presença paterna, que abraça toda forma de vida, generosamente vive dentro de mim, vive em nós. Nós somos habitados por essa presença amante, amorosa, providente e misericordiosa. Eu acredito que chegou o tempo, finalmente, de conceber a nós mesmos, de olhar para nós mesmos e perceber que nós somos a casa do divino. E que o divino adora habitar numa casa profundamente humana como somos nós, cada um de nós. É o tempo, então, de voltar a saborear a presença de Deus. É o tempo de saborearmos esta paternidade de Deus que acaricia a nossa existência. Eu dizia para mim mesmo hoje, enquanto me preparava, não tenha medo dos carinhos de Deus, porque os carinhos de Deus nos deixam leves, livres e soltos. Essa é a potência dos carinhos e da carícia de Deus. E faz tão bem ser, entre aspas, objeto dessa ternura, desse carinho de Deus. Ele nos deixa livre, nos deixa leve e nos deixa mais soltos. O segundo núcleo, a segunda fonte, é fundamental para configurarmos cada vez mais a nossa vida espiritual e nos tornarmos pessoa espiritual, é o núcleo ligado à nossa identidade filial. Sou filho amado, somos filhos de Deus e Deus é nosso Pai. Um grande amigo da humanidade,
que viveu há muito tempo e põe muito tempo nisso, o nosso amigo profeta Isaías, ele nos deixou estas palavras cheias de luz e de horizontes infinitos. Diz assim, no capítulo 43, versículo 3. Assim diz o Senhor Deus, tu és precioso aos meus olhos, tu és digno de estima e eu te amo. Essa expressão, tu és precioso aos meus olhos, tu és digno de estima e eu te amo, o Senhor Deus pronuncia sobre cada ser humano que começa a sua aventura nesse maravilhoso planeta. Quando damos, então, espaço a essa paternidade de Deus, quando acolhemos essa paternidade na nossa vida, nos descobrimos filhos amados. Deixar-se amar por Deus, então, nessa perspectiva, é a senha que abre as portas que dão acesso aos novos tempos. Deixar-se amar por Deus, deixar-se abraçar pelo seu amor. Os novos tempos, então, serão habitados por aquelas pessoas que se sentem e vivem como filhos amados. Conectar-se com a fonte da paternidade divina é nossa urgente tarefa para nos redescobrirmos filhos amados e abraçados pela ternura do Pai. Esse tempo de pandemia está nos ajudando a nos darmos conta que a nossa vida é tecida pelas tramas da dependência. Nós somos seres dependentes, somos seres interligados, somos seres interconectados, e ninguém de nós deu a si mesmo a existência. Todos somos fruto de um encontro. Isso é importante. Nos mantemos vivos e vivemos melhor na medida que somos abertos a novos encontros. Eu existo porque alguém me doou a existência e me mantém vivo. Essa minha existência precisa assumir cada vez mais e mais as feições da filiação. É tempo, então, de novamente saborear essa presença de Deus em nossa vida pessoal, na nossa vida de comunidade, na nossa vida como sociedade. Talvez, ou sem talvez, chegou o tempo de correr menos, refletir mais e melhor, pensar menos nos frutos e aprender a viver mais conscientemente cada processo do existir. É maravilhoso o processo do existir. Aprender a saborear este processo é um aspecto fundamental. Deixar que tudo desabroche a seu tempo. A pressa é inimiga da profundidade. A velocidade é inimiga da contemplação. A pressa, a velocidade, elas acabam minando a nossa identidade filial. Nos sentimos coisa, nos sentimos vazios por dentro. A pressa e a velocidade nos roubam as melhores energias que habitam a nossa interioridade. Sem essa conexão com o nosso mundo interior, com a nossa identidade fundamental, esquecemos quem somos e para onde estamos indo. Mas tudo isso precisa ser vivido de um jeito filial, com confiança, com entrega, com abandono nas mãos de Deus Pai. Eu acredito que essa é uma outra lição importante que precisamos aprender. Aprender que a felicidade está também no caminho e não só no final. É maravilhoso e gerador de felicidade fazer a experiência da felicidade enquanto caminhamos. Né? Muitas vezes nos educaram a pensar que a felicidade se encontra no final. Não. Aprendemos que a felicidade também está ao longo do caminho. Essa é a segunda fonte, o segundo núcleo espiritual ao qual nós podemos conectar a nossa existência para nos tornarmos cada vez mais pessoas espirituais e habitarmos os novos tempos. O terceiro núcleo que eu gostaria de te propor é o cuidar da vida. Esse é o terceiro núcleo espiritual. Cuidar da vida. Por que cuidar da vida? Porque um coração que é tocado, que é habitado pelo amor de Deus, se compadece pelo sofrimento do outro.
Quem é tocado por esse tipo de amor, quem é habitado por essa presença amante, não pode se dar o luxo de cair nas armadilhas da indiferença diante do sofrimento do outro, diante do sofrimento da vida, de qualquer forma de vida, a vida humana, a vida animal, a vida vegetal, a vida precisa ser abraçada por todos aqueles e aquelas que sentem dentro esta presença amante, amorosa, providente e misericordiosa. Terminou o tempo onde nós poderíamos viver de modo indiferente. Eu estou bem e o resto não me interessa. Esse tempo acabou. Aprendemos que se eu estou bem e o meu irmão não está bem, eu também não estou bem. É uma falsa bondade aquela que eu estou experimentando quando o sofrimento do outro não me toca. É preciso, então, exprimir concretamente a nossa compaixão pelo outro, pelo meu irmão, pela minha irmã. E para superar ou para evitar que nós caiamos nas armadilhas de uma espiritualidade vaporosa ou nos fechamos em nós mesmos e nas nossas fáceis zonas de conforto, Deus Pai nos pergunta frequentemente, como perguntou para o Caim, onde está o teu irmão? Onde é que você está colocando a tua irmã? O que você está fazendo com eles e por eles? A resposta a esta pergunta divina vai revelar a qualidade e a verdade da nossa relação filial com o Pai. Vai dizer o quanto o caminho espiritual está nos tornando seres humanos melhores. Se o caminho espiritual que nós estamos percorrendo não nos torna seres humanos melhores, abandona esse caminho, porque não é o caminho espiritual verdadeiro, é uma falsa espiritualidade. O verdadeiro processo espiritual nos torna mais humanos, mais sensíveis, mais fraternos, com mais capacidade de compaixão, compaixão que se exprime no cuidado com a vida. Os novos tempos, então, será o ambiente onde nós somos chamados a viver esse cuidado e essa compaixão. Porém, existe algo que precisa ser acrescentado a essa pergunta, onde está o teu irmão? A proposta da ecologia integral, ela nos convida a cuidar da vida em todas as suas formas, em todas as suas expressões. Eis porque a pergunta, onde está o teu irmão, onde está a tua irmã, que encontramos no livro da Gênesis, hoje é acompanhada por outra pergunta igualmente importante. E a pergunta é, que relação eu vivo com a Mãe Terra e as infinitas formas de vida presentes em nossa casa comum? Não é suficiente cuidar do meu irmão, da minha irmã, já é grande coisa. Mas hoje, a Igreja, com o Papa Francisco, e a proposta também da ecologia integral, nós somos convidados a cuidar de todas as formas de vida que estão presentes e se expressam no nosso amado planeta, na nossa casa comum. Os novos tempos, então, será o ambiente vital daquelas pessoas que tiverem a coragem e a humildade de parar por um instante, escutar os clamores da própria interioridade e começar a rever os conceitos, os gestos e as atitudes que caracterizaram a própria vida até este momento. Eu usei de propósito a palavra coragem. É preciso coragem para navegar na direção do profundo. É preciso coragem para percorrer o caminho, para nos tornarmos sempre mais pessoas espirituais, pessoas inteiras, pessoas unificadas, pessoas integradas. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, alguém pode me informar, da regia? Porque eu gostaria de propor, como conclusão, algumas atitudes que são fundamentais para nos conectarmos a estas três fontes, a esses três núcleos. Né? Não é uma receita para bolo, como se diz, mas são indicações que a gente vai recolhendo aqui e ali, muito simples, porém muito concretas, e que nos ajudam por demais a entrar nessa lógica. A primeira atitude é o silêncio. Um dos paradoxos da sociedade do barulho e da pressa
é que ela produz pessoas adormecidas, pessoas desconectadas com a fonte da vida. Parar e viver o silêncio. O silêncio é a terapia necessária para despertarmos, para nos darmos conta daquilo que realmente está acontecendo. Um outro aspecto importante ligado a isso é que só no silêncio eu vou perceber a magia da vida, só no silêncio eu vou perceber a beleza que caracteriza o humano. Só no silêncio vai desabrochar em mim essa capacidade de contemplação. Contemplação do humano que me habita e que sou, contemplação da vida ao meu redor. O padre Francisco Galvão, ele diz que Deus espera a nossa completa nudez para poder realizar a sua obra de amor em nós. E essa nudez é ligada ao silêncio. É a terapia do silêncio que nos despoja de tudo aquilo que não tem nada a ver com profundidade, com espiritualidade, com humanização. Uma segunda atitude importante para vivermos essa conexão com as fontes, com os núcleos da existência espiritual, é a disciplina. A busca espiritual é um caminho de inteireza e completude, mas é também feito de perdas e desapegos. A espiritualidade é uma obra de arte. Pessoas espirituais são pessoas que se tornam obras de arte, porém, precisam ser esculpidas diariamente, incessantemente, com disciplina, com determinação. E isso é importante. Agora, talvez eu faça uma afirmação muito dura, mas a faço para mim primeiro. Na vida espiritual não há espaço para pessoas preguiçosas. Aliás, pessoas preguiçosas nunca chegarão a saborear o que é ser profundo, o que é ser espiritual no sentido pleno da palavra. Pessoas preguiçosas que são aquelas que, com toda a determinação, começam com metas espirituais altíssimas, na primeira dificuldade, desanimam, não levam adiante. O mundo, os novos tempos, não vai suportar pessoas preguiçosas. Se nós quisermos habitar com um certo estilo, com um jeito e qualidade, provocando também estupor nas pessoas com as quais nós convivemos, temos que abandonar toda a doce tentação da preguiça e sair das nossas zonas de conforto. Disciplina, palavra difícil, mas palavra fundamental, porque envolve exercício, envolve renúncia, envolve também silêncio, envolve tantas outras atitudes. Quando falta perseverança, a conexão com a interioridade e com as fontes espirituais se torna cada vez mais difícil. E a intimidade com o mestre não acontece. Sem disciplina, as conexões se tornam frágeis e aos poucos vão se apagando e perdendo a beleza, o colorido e o sabor existencial. E esse aspecto ele é fundamental. A terceira atitude que proponho é a cooperação espiritual. A busca interior é um caminho pessoal, mas não individual. É um caminho coletivo, é um caminho da humanidade, é um caminho comunitário. Então, redescobrirmos a beleza da cooperação. Chega de competição entre nós. É necessário a cooperação espiritual, a busca conjunta, pessoalmente e comunitariamente, dessa profundidade que tanto desejamos. Esse caminho da busca espiritual, ele é um caminho solitário, feito de silêncio, de disciplina, mas também é um caminho que produz pontes, que me coloca em relação com o outro, com outras vidas, com outras histórias, com outras pessoas que fazem o mesmo caminho. E por isso que é um caminho de encontro mútuo, de descobertas mútuas. E um aspecto que eu gostaria de evidenciar aqui é exatamente isso. Ajudemo-nos, como diria Dom Calabria, sobretudo na vida espiritual. A fraternidade, a cooperação espiritual, podemos dizer que é outra senha que abre as portas dos novos tempos e vai dar o ritmo das novas relações. São 3 atitudes que nós podemos começar a viver hoje, quando nós terminarmos essa live: silêncio, disciplina e cooperação espiritual, para nos conectarmos cada vez mais
com as 3 fontes, com os 3 núcleos de energia e luz que podem dar e certamente dão uma nova configuração à nossa existência. Vou concluir a minha fala com uma frase de um filósofo e teólogo que nasceu aqui em Verona, mas depois emigrou para a Alemanha e fez toda a sua vida na Alemanha. Romano Guardini. É uma frase maravilhosa que eu acredito que conclui bem aquilo que nós tentamos dizer nesse momento. A essência da pessoa espiritual consiste precisamente neste estar em si mesmo e fora de si, em sair de si mesmo e não perder o domínio sobre si, em ser e existir de uma maneira determinada e ser, ao mesmo tempo, capaz de começar um novo jeito de ser. Obrigado pela escuta. Obrigado ao Padre Valdecir por essas belas palavras que nos introduziu neste tema, novos tempos na ótica calabriana, espiritualidade, comunhão, esperança. Antes de passar a palavra ao Padre Miguel, eu gostaria de agradecer as mais de 200 pessoas que estão conectadas a nós neste momento, dos mais diversos países e estados. Obrigado mesmo aos amigos e irmãos do Uruguai, da Argentina, né, de Mato Grosso do Sul, do estado do Pará, de Santa Catarina, do Ceará. E se tiver outros estados presentes, de Pernambuco, que também já notificamos inicialmente, né, mas outros estados também que estão presentes, por favor, podem notificar que faremos a questão de anunciá-los. Obrigado. Eu passo, então, agora a palavra ao Padre Miguel para nos introduzir na palavra e no termo comunhão, novos tempos na ótica calabriana em vista da comunhão. Muito obrigado de novo, Padre Gustavo, e como eu já disse no início, com grande alegria que estou participando e também olhando assim as diferentes manifestações que através do Face estão chegando, e a gente pode perceber também na tela todas as pessoas que estão seguindo essa transmissão. E justamente eu vou falar da comunhão nesses novos tempos, porque já ouvimos e estamos ouvindo muito falar da comunhão, porque justamente o tema dos 2 capítulos gerais, dos pobres servos e das pobres servas, vai ser sobre a profecia da comunhão. E justamente esse tema, essa temática foi escolhida antes da pandemia, um instrumentum laboris também que foi assim feito para os capítulos gerais, foram também feitos antes da pandemia. Mas nesse momento temos que dizer com muita força que a comunhão é um dos aspectos fundamentais nesse tempo de pandemia e após pandemia. Então, para vermos também como o Espírito Santo vai inspirando nos momentos justos, também temáticas justas que podem ajudar e que vão ajudar seguramente toda a família calabriana a refletirmos e, sobretudo, a vivermos essa comunhão tão almejada do nosso fundador e também tão almejada agora, preparando os capítulos gerais e assim também tão almejada para toda a obra. Então, o tema da comunhão é muito, muito amplo, e eu vou tentar, assim, partilhar com vocês alguns elementos que possam nos ajudar hoje a perceber como é importante descobrir alguns elementos práticos para nós, membros da obra, e como realizar aquele sonho que foi o sonho de Jesus, que rezou na última oração sacerdotal, na última ceia, que todos sejam um, que foi também o sonho de São João Calabria, o sonho que ele sempre sentiu, assim, muito, muito forte dentro da obra e também dentro da igreja. E o tema da comunhão, então, como nós sabemos, tem as suas raízes
profundas na Santíssima Trindade, tem as suas raízes profundas no terreno da paternidade de Deus. O padre Valdecir antes frisava muito aquela dimensão da paternidade de Deus, que é justamente a nossa missão e o nosso carisma para transmitir ao mundo de hoje. Então, a comunhão tem as suas raízes profundas no terreno da paternidade de Deus e na consciência de sermos filhos e filhas, irmãos e irmãs entre nós. O padre João Calabria, nas primeiras normas, nas primeiras regras que ele escreveu para os seus colaboradores, eram pessoas leigas que estavam unidas a ele para a assistência àqueles poucos meninos de rua que ele tinha recolhido. E já naquelas primeiras regras, o padre João Calabria colocou assim as atitudes necessárias para viver e anunciar o carisma. E ele escrevia assim: antes de tudo, considerar-se como irmãos e, como tais, amar-se reciprocamente e ajudar-se uns aos outros, especialmente na vida espiritual. Justamente com aquilo que falou o padre Valdecir antes, não? A espiritualidade e a fraternidade. Para que Deus nos chamou na obra? Para que Deus nos chamou a fazer parte da família calabriana? Justamente para isso, para vivermos relações fraternas novas e para vivermos a vida espiritual, ajudar-nos na vida espiritual. Para o padre João Calabria foi muito claro isso. A fraternidade e a santidade são os dois meios que nos vão ajudando no crescimento da vida espiritual, mas também para ter uma incidência assim, muito profunda na vida da igreja e na vida da humanidade e na vida da sociedade. Ao mesmo tempo, em muitos de seus escritos, sempre lembrou-nos do tema da unidade, da comunhão, da fraternidade como expressões concretas da manifestação da paternidade de Deus. O padre João Calabria, desde o início da obra, pensou a obra como uma família, onde a comunhão, a fraternidade eram fundamentais, irmãos e irmãs leigos que manifestem ao mundo que Deus é Pai. Isso aí é maravilhoso. E hoje somos nós, nos confia a nós essa missão, o padre João Calabria, através do nosso carisma. O tema da comunhão, o tema do espírito de família, o tema da pertença à obra, são todos elementos que caracterizam o nosso ser e agir no mundo de hoje. É nesse sentido que eu queria dizer quanto hoje o tema da comunhão é fundamental. Nesse contexto de pandemia, após pandemia, porque somente a comunhão pode nos ajudar a enfrentar concretamente as situações do nosso dia a dia e os problemas reais da humanidade. Somos chamados a viver não uns sem os outros, ou uns contra os outros, mas uns com os outros, uns pelos outros e uns nos outros. Essas palavras sábias do Papa Francisco nos dizem muito, porque isso significa também para nós testemunhar harmoniosamente a beleza do Evangelho, a beleza do carisma calabriano. Viver o amor uns pelos outros e por todos, partilhando alegrias e sofrimentos, aprendendo a pedir e a perdoar, valorizando os diversos dons dos outros. Nos é pedido nesse tempo de construir comunidades, construir atividades e relacionamentos, não só com palavras, mas com a força do amor de Deus que habita em nós. Para desenvolver mais esse conceito de comunhão e quanto é importante nesse tempo aprofundar nesse valor da comunhão, vou usar a imagem do corpo místico que fala São Paulo, mas vou usar essa palavra do corpo místico
com uma expressão como gostava traduzi-la o padre João Calabria, com uma imagem muito bonita, que talvez nos lembramos de algumas vezes que já fomos usando essa terminologia e essas palavras de São João Calabria, e que é a expressão dos vasos comunicantes. O corpo místico é exatamente esse tecido de relações. Eu acho que o vírus nos está dizendo a importância que tem os outros. Não podemos viver sozinhos, porque o vírus está afetando todo o universo, toda a humanidade. Então, esse tecido de relações que nos une, que nos nutre e que nos comunica entre nós e nós a Cristo. Isso era aquilo que o São Paulo dizia com as palavras corpo místico e o que o padre João Calabria queria dizer quando falava dos vasos comunicantes. Nos une aos que vieram antes de nós, aos que virão depois de nós, aos que estão já no céu. Cada um de nós influi continuamente no outro. Cada um de nós aumenta ou diminui o nível de amor no mundo, na igreja, na obra. E isso tem influência sobre todos. São João Calabria gostava muito disso. Os vasos comunicantes, ele falava também relacionado à santidade, porque aquilo que nós contribuímos, seja pessoalmente, como obra, como família calabriana, é importante para toda a humanidade, porque estamos laçados, entretecidos dessa dimensão do amor. Dizia o padre João Calabria com estas palavras: nós formamos o corpo místico de Cristo. A comunhão dos santos é uma realidade sobrenatural e cada membro participa do bem ou do mal de cada um dos outros membros. Somos assim como os vasos comunicantes e podemos mutuamente comunicar-nos os efeitos da justiça divina, bem como os dons da misericórdia. Então, a união existente no interior do corpo místico de Cristo é muito profunda. É uma união que foge ao nosso pensamento científico e, nesse sentido, é chamada de mística. Por isso que é corpo místico. É uma união que supera o tempo e o espaço, que envolve todos os cristãos de todos os tempos e lugares, vivos e falecidos, santos e pecadores, e, portanto, trata-se de uma união real e vital. É como se existisse uma inter-relação entre mim e as minhas ações e todo e qualquer outro homem e mulher que formam um só corpo. Foram, então, presentes no mundo. Formamos todos um único corpo. Portanto, esta união existente no interior do corpo místico de Cristo, que faz com que cada pessoa seja responsável pela outra. Ao longo do curso da história, podemos observar como a providência do Senhor, particularmente quando a igreja ou o mundo vivem momentos de graves crises, Deus suscita sempre um número maior de santos, sejam eles conhecidos e canonizados ou escondidos e desconhecidos, que com as suas ações, com as suas virtudes, têm grande influência sobre a igreja e ajudam a superar suas crises e a melhorar a situação no mundo. Também esse tempo está suscitando e vai suscitar novas pessoas, novos santos, novas pessoas que manifestem, assim, com a sua simplicidade de vida, aquilo que a sociedade, a humanidade precisar hoje. Portanto, cada um de nós, com seu próprio caminho de santidade, é chamado a contribuir para a unidade desse corpo místico. E tudo isso sempre em virtude
daquela solidariedade que nasce do sermos membros de um só corpo. Então, se isso vale para toda pessoa no interior da igreja, mas ainda quer um significado para nós, membros da obra. Deus tem suscitado a obra no mundo e na igreja com essa missão particular. O amor e a solidariedade através da caridade que a obra está chamada a realizar no mundo contribui à comunhão com todo o corpo místico e com toda a humanidade. Então, nesse sentido, a comunhão é necessária para o anúncio do carisma compreensível, visível, transparente, e também a comunhão como essa atitude necessária, e agora mais do que nunca, em buscarmos juntos respostas novas para os novos tempos que estamos vivendo. A resposta nova não vai ser de um sozinho. As respostas novas vão ser feitas na nossa família calabriana, na obra, através dessa experiência bonita que já estamos fazendo também em preparação aos capítulos gerais, que é através da sinodalidade, através da colegialidade, temos que buscarmos juntos, iluminados pela luz do Evangelho, pela luz do carisma, essas respostas aos novos tempos que estamos vivendo. É a riqueza que cada um traz, que cada um de nós, membros da família calabriana, religiosos, religiosas e leigos. É bonito esse mosaico, que dá um testemunho de sermos família, de sermos comunidades, de sermos uma obra, não somente assim feitos de um que representa aos outros, mas todos juntos buscarmos essas respostas novas que exigem os novos tempos. Então, é importante, nesse sentido, ter a comunhão como um eixo fundamental para buscarmos juntos as respostas novas para esses tempos novos. Estamos atravessando uma situação histórica jamais vivenciada antes, e também nesse tempo Deus pede a nós, membros da obra, uma contribuição grande e sentirmos-nos solidários com toda a humanidade. Então, na medida em que nós buscarmos ao interior da nossa família calabriana, da nossa obra, vivermos a comunhão, vamos dar essa contribuição para toda a humanidade e para toda a sociedade. Nesse sentido, e a propósito da comunhão, gostaria de salientar alguns pontos do discurso do Papa Francisco na Praça São Pedro, aquele dia 27 de março, que todos nós temos muito presentes na nossa imagem, na nossa vida. Uma praça vazia no meio da pandemia aqui na Itália, uma imagem que percorreu o mundo inteiro. E quanto essas palavras do Papa Francisco estão em sintonia com aquilo que o padre João Calabria falava dos vasos comunicantes. E diz assim o Papa: à semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos. Essa é a frase, remar juntos, todos frágeis. Também na obra encontramos fragilidades, também nas nossas pessoas encontramos fragilidades, mas todos juntos, remando juntos nesses tempos novos. E diz assim o Papa Francisco, que nesse barco estamos todos, ninguém fica fora. Também na obra, também na família calabriana, estamos todos. Temos que remar juntos. Temos que sermos esses vasos comunicantes que comunicam aquele bem que cada um de nós pode oferecer no dia a dia, no nosso cotidiano. E também o Papa Francisco nos convida a refletir que não podemos continuar
a estrada cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. É esse o impulso que também o Papa nos está dando. E a última parte, também sempre do Papa, aquilo que ele nos vai dizendo, diz assim que com a tempestade caiu a maquilhagem dos estereotipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. Eu acho que aquilo que destrói próprio a comunhão é o eu, são os personalismos, é o individualismo, é aquilo que de querermos fazer as coisas por conta nossa. E ficou, diz o Papa Francisco, ao descoberto, uma vez mais, aquela abençoada pertença comum, o que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. Eu acho que essas palavras do Papa Francisco também nos encorajam a nós, a buscarmos essa pertença comum à obra, pertença comum ao nosso carisma, pertença comum àquela espiritualidade que nos deve levar a viver e a testemunhar no mundo a presença e a paternidade de Deus. E como vai ser testemunhada a nossa paternidade, a paternidade de Deus no mundo? Justamente através da comunhão, através das nossas relações fraternas. E o Papa diz assim: abraçar a sua cruz, a cruz de Jesus, significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Essas duas coisas são importantes. A onipotência, a ânsia da onipotência. Quanta ânsia da onipotência existe em nós, começando de mim mesmo, em cada um de nós. E dar espaço à criatividade do Espírito. E justamente por quê? Porque o Espírito vai agir onde tem comunhão. O Espírito vai agir onde as pessoas estão unidas e procuram juntas as respostas a esses novos tempos. Então, quanto é importante nessa ótica continuarmos nessa busca da profecia da comunhão que estamos chamados a viver hoje, justamente porque a Igreja está nos convidando a viver essas dimensões que são importantes e nós podemos dar uma contribuição muito grande como obra, como família calabriana, nesse momento histórico particular. O sentido da comunhão hoje pode ser interpretado nesse contexto que a humanidade está a viver por causa da pandemia e que nós, membros da obra, somos interpelados em primeira pessoa para viver em modo particular com algumas ações concretas. A oração, que nos une a toda a humanidade, a caridade com os mais pobres e necessitados, a fraternidade concreta com os irmãos e irmãs, membros da única família e, sobretudo, com a solidariedade. Como conclusão desse tema da comunhão e do que partilhamos, ficam esses desafios que eu gostaria, assim, de colocar para vocês como num decálogo muito breve, são só palavras, mas que podem nos fazer refletir nesse momento e como podermos, assim, viver mais essa comunhão e buscarmos sempre mais a comunhão entre nós. A comunhão, então, não é uma doutrina a ser estudada para que tenhamos que aprender, mas é uma experiência de vida. Comunhão, experiência de vida. Você, na sua família, você na sua comunidade, você na atividade da obra com os mais pobres. A comunhão é uma experiência de vida. Uma segunda característica da comunhão, a comunhão pressupõe a diversidade. A comunhão não é uniformidade. Somos distintos, somos diferentes, com vocações diferentes, religiosos, religiosas, sacerdotes, leigos. Supõe a diversidade. É muito chata uma comunhão de uniformidade. Terceiro, a comunhão
foi o grande desafio de ontem e também de hoje. Foi o grande sonho de São João Calabria e é e deve ser também o sonho, o grande sonho da obra hoje. O quarto aspecto, a comunhão, não tem somente uma dimensão horizontal, relações entre nós, tem uma dimensão vertical, a comunhão com Deus. E pode ser possível uma comunhão entre nós na medida em que, como dizia o padre Valdecirante, nós procuramos alimentar em nós aquela espiritualidade que nos comunica com Deus, que é a fonte de toda a comunhão. A quinta característica, o amor, aquele amor do agape, não? Do ágape, e é a chave da comunhão, é a chave da comunhão. A sexta, a comunhão nunca acaba, nunca termina, todos os dias somos convidados a construí-la. A sétima, a comunhão é um mistério, e justamente por ser um mistério, temos que levar essas relações de comunhão a viver uma relação profunda no amor. Oitavo, a comunhão tem a sua origem em Deus, na Trindade. Noveno, a comunhão é construída dia após dia. E, afinal, o décimo, a comunhão é celebrada. Temos que encontrar motivos para celebrar o nosso estar juntos. Temos que encontrar motivos para celebrar. E a celebração, por excelência, é a celebração da Eucaristia. Então, irmãos e irmãs, mãos à obra. A comunhão tem os seus desafios, mas nesse momento é fundamental para a construção da família calabriana e de uma sociedade mais humana. A comunhão hoje tem que ser uma profecia para o mundo de hoje. E por isso estamos todos convidados a percorrermos esse caminho da comunhão e da fraternidade. Muito obrigado. Muito bem, beleza, Padre Miguel. Que grande tarde para nós de espiritualidade é essa, poder ouvir todas essas contribuições. Confesso que fiquei até constrangido com as suas palavras. Cada um de nós pode aumentar ou diminuir o amor no mundo. Meu Deus do céu, que responsabilidade pesa sobre nós. Obrigado por essas belíssimas palavras, Padre Miguel. E eu quero também dar as boas-vindas às pessoas do Paraná, do Amapá, do Rio de Janeiro e de tantas outros estados que estão presentes. E para dar sequência, eu convido agora o Padre Gilberto Bertolini, que falará sobre o tema da esperança. Bem-vindo, Padre Gilberto. Nós não estamos lhe ouvindo. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar com vocês, né? Acho que o Padre Miguel e o Padre Valdecir falaram muito bem também, dentro daquilo que eu vou falar um pouquinho. Então, eu vou falar sobre a esperança. Primeiro, eu vou falar assim, eu vou dar um conceito sobre esperança, depois eu vou falar um pouquinho, alguns exemplos da vida do Calabria, e depois algumas frases calabrianas também, que podem nos motivar um pouco mais também a vivermos. A esperança é uma das três virtudes teologais, a fé, esperança e a caridade, sabendo que a caridade é a maior delas. Mas a esperança é muito importante, assim como todas elas juntas, né, que são separadas, a fé, separar a fé da esperança e a caridade, viva elas isoladas, não, viva elas todas juntas. E vou dizer assim uma frase para vocês que tem que ficar na mente de vocês. Primeiro, é uma frase assim, ó, nunca perca a esperança. Essa deve ficar dentro do nosso coração, essa palavra aí. O Calabria afirmava, três afirmações do Calabria, que são muito bonitas. Tempos novos, obras e meios novos. Segunda, fazer o bem com meios novos, adaptados ao tempo. E terceiro, tempos novos exigem coisas novas. A esperança, ela é uma... O cristianismo, essencialmente, é esperança. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém, a terra prometida, a própria boa nova de Jesus Cristo, o evangelho, a ressurreição, tudo traz a questão da esperança. E esperança, no dicionário de espiritualidade, diz assim, que é um olhar
e orientação para frente. Abertura e transformação no presente, consequentemente. Quer dizer que nós olhamos para frente, porém nós temos que viver hoje essa meta aí. Por exemplo, eu quero ser médico, eu vou estudar medicina, mas se eu estudar somente meia hora por dia, não adianta. Se eu tenho a esperança de chegar a uma meta, hoje eu tenho que transformar e ter uma abertura hoje para atingirmos aquilo que nós queremos. Depois, a vocação cristã é a vocação para um amor criativo. A esperança estimula o ser humano a doar-se, dedicar-se na missão e, ao mesmo tempo, que lhe permite aceitar sempre novas possibilidades do futuro que espera. Então, essa abertura é muito importante, né? Porque nos dedicamos justamente para vivermos a esperança. E uma terceira definição no dicionário é assim: a esperança se transforma em atitude ativa, alimentada pela coragem, pela fortaleza do ânimo, a qual fomenta e estimula a resistência ao sofrimento e a atenção na luta. Eu sempre digo assim, que nós estamos no melhor tempo da humanidade. Porque se nós olharmos para nossos pais, nossos avós, bisavós, eles passaram por muito mais dificuldades. Hoje nós temos muitos avanços, muitas possibilidades que nós temos em nossas mãos. Porém, ainda vemos que há muitas coisas para fazer. Há muita agressividade, muito clima de ódio, misérias, intolerância, violência, que nós precisamos trabalhar. Não adianta só estarmos bem num período, porque se nós olharmos o Calábria era uma extrema pobreza, tinha catástrofes, enchentes na infância, 2 grandes guerras mundiais. Ele assistiu também a guerras civis, campos de concentração, que é uma coisa absurda, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, foi nesse período, grandes genocídios, racismo, a gripe espanhola durante a Primeira Guerra Mundial, a explosão da bomba atômica em cima de civis, testes nucleares, Guerra Fria. Ele viveu todo esse período aí. E nós vamos ver lá nas cartas, ele fala da guerra como um momento muito difícil, muito duro, né, da vida também deles, porém não vemos queixas dizendo assim, o que vamos fazer, não temos por onde andar, o que vai ser da humanidade, não temos mais perspectiva, nada. Não, ele sempre tem uma palavra de esperança que nos puxa para frente. Eu acho que isso é muito bonito. A esperança, como disse, nunca devemos perdê-la, porque a esperança é a última que morre, né? A esperança, o que significa ela? A esperança é a luta da vida, é dar 100% de esforço sobre 1% de chance. Ou seja, é não desistir. Eu tenho essa meta, eu não vou desistir. Não significa negar os problemas, mas de não dar a dimensão que não se deve. E também não é colocar o problema como centro da minha vida, porque isso me paralisa. Ou seja, eu não consigo centrar minhas forças para aquilo que é importante. Então, a esperança é não desistir, de ir buscar, e isso também dentro do nosso carisma, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é muito dentro da esperança, de procurar, de ser persistente. E tem que ter esperança. Por quê? Esperança não é o verbo de esperar. Esperar é uma coisa. Mas a esperança é do verbo esperançar, que significa justamente de ir atrás, de não desistir, é uma postura ativa diante do que nos perturba, é uma vitalidade que nos honra, nos faz viver na busca da plenitude. A única coisa que devemos levar dessa vida é a vida que você leva. O que você tem que levar é a vida que você leva, e não o que leva a vida. Às vezes a gente se arrasta um pouquinho na vida, mas nós temos que levar o que você leva dentro do teu coração, das tuas motivações, que faz você viver, ou seja, o jeito e o modo como você vive. Aquilo que traz dentro do coração. Então, a espiritualidade é importante, a comunhão é importante, a fraternidade, para nós também alcançarmos a esperança. E a vida que você leva com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com as tuas dificuldades, porém, sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar-se, sem lamúrias e desânimos, seja o que tem que ser.
É levantar toda vez que se cai. Isso é viver a esperança. E dar tudo o que eu tenho, o máximo de mim, naquilo que eu acredito. É como um time de futebol, né? Quando eles suam, dão sangue para aquela partida, a gente diz assim, as pessoas deram tudo de si para ver aquele momento. E se não, a gente vê aquelas pessoas que não dão nada de si, parece que estão desanimadas, e aí a gente vê que, de fato, perderam toda a esperança que tinham. Esperança também é viver o que importa. A desgraça é deixar de viver. Isso sim que é desgraça. E deixamos de viver no cotidiano e no dia a dia também, com a morte da esperança, da perspectiva, da morte do afeto que nós temos dentro de nós, quando morre a capacidade de amar, da solidariedade, do relacionar-se, da fraternidade. Nós podemos morrer aos poucos, viu? A gente pode ser pessoas sem perspectivas. E a esperança é aquilo que, de fato, motiva dentro de nós tudo isso, né? E o que não pode morrer, de fato, é a esperança. Essa deve ser a última de todas elas, porque ela é inspiração. Ela é aquilo que é de mais humano dentro de nós, que nos faz ser humanizadores, nos faz ver mais longe. O sol tem que brilhar novamente, de ver a luz que chega ao nosso coração, ou seja, acreditar até o último momento. A esperança é viver o amor, e o amor será eterno novamente, que me motiva a caminhar, a crescer, ajuda a enfrentar as correntezas da vida. Esperança é como aquela comunidade que se reúne para rezar para chover. Então, todo mundo vai lá para rezar e, de repente, aparece uma menina com um guarda-chuva e diz, mas o que você veio fazer com guarda-chuva com essa seca? Você não vieram aqui para rezar para chover? Então, eu vim, eu espero que vai chover, né? Então, a esperança é a gente ter até um bom humor, um ânimo dentro, uma alegria, e isso é muito importante. No campo de concentração da Holanda, tem uma mística que está sendo muito conhecida hoje pelos seus diários, a Etty Hillesum. E ela, praticamente, o que ela fez nos campos de concentração? Antes ela foi como voluntária num campo de refugiados, que depois virou campo de concentração. Ela foi levar alegria e ânimo para as pessoas. Quando ela entra no trem para ir para Auschwitz, e sabia que ia morrer, eles vão cantando. Quer dizer, onde a gente espera nada de humanidade, é possível viver a humanidade, quando a gente tem esperança. Calabria é um modelo de esperança. Por quê? A vida dele é um exemplo. A persistência, nunca desistiu, deu o seu máximo. A gente vê quantas dificuldades Calabria passou. Nada fez com que ele desistisse do seu caminho, da sua vocação, e nada fez com que ele voltasse para trás também com Napoleão Merino. Então, nós vemos, assim, a persistência do Calabria muito grande. E ele, quantas dificuldades, quantos obstáculos ele encontrou. No encontro com o menino, ele achou uma solução. Não tinha nada, mas ele fez tudo por ele. E leva aquele menino para dentro de casa, ele restitui a dignidade dessa criança, né, que nem sequer tinha nome. Depois, lá pelos 18 anos, foi dado o nome de Augusto Meneghini. Quer dizer, restituir o nome, restituir a história da pessoa, isso é levar esperança para as pessoas. É diferente do que dava uma esmola porque tinha algo sobrando. É dar algo com que faz com que a pessoa evolua, com que a pessoa desenvolva, tenha um futuro para ela. Também o Evangelho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Nós estamos sempre nessa busca constante. E o reino de Deus é Jesus Cristo. E a sua justiça também é muito importante. No Evangelho diz também que o reino de Deus é como procurar um tesouro. A gente não pode ficar acomodados. Temos que ir ao encontro. E isso é muito importante. Depois, o nosso carisma também, avivar a fé e confiança em Deus Pai Providente. Não existe barreiras, porque Deus é Pai. Quantas dificuldades o Calabria dizia, fé e confiança na providência, e vamos superar esse momento também. Resgatou a humanidade de quem era desprezado, pelos cursos profissionalizantes, pela educação, pelos valores da fé. Ele restituía essa humanidade das pessoas. Quis dar esse futuro por meio de uma profissão
né, para essas crianças, e também todos se dedicavam para isso. As crianças abandonadas são pérolas. Essa também é uma frase de muita esperança. Às vezes a gente vê dificuldades, né? A gente vê problemas, mas olhar que são pérolas significa o quê? Essa pessoa é muito valiosa. Até uma vez teve uma comunidade que tinha dificuldades até econômicas, e pediram para essa comunidade mais condições, né? Ou menos crianças, né? O palavra manda, ele diz assim, eu vou te mandar 1 milhão, e manda mais uma criança pobre para aquela comunidade, porque essa pessoa é muito valiosa. Então, nós temos que descobrir isso e restituir nas pessoas essa humanidade que foi perdida e tirada dessas pessoas. Por isso que todas as nossas pessoas estão em nossas casas, os nossos trabalhos, é justamente isso aí. É levar essa humanidade para as pessoas. E mesmo diante das dificuldades, enfrentar esse momento aí, né, de dureza da nossa vida. Algumas frases do Calabria sobre a esperança. Ele diz assim, ó, manter a esperança no sofrimento, solidários com quem sofre. Às vezes nós não conseguimos fazer nada, mas ao menos podemos estar junto com essas pessoas, né? Tempos de grande misericórdia, o amor de Deus dá esperança para aquelas pessoas que não têm. Inteiro abandono nos braços amorosos da divina providência, tudo seja providência. Até mesmo as perseguições, contratempos e provações, o Calabria dizia, tudo seja da providência. Tempo propício, todos os tempos são úteis para fazer o bem. Mesmo diante das dificuldades, ele falava essa frase, né? Tempos turbulentos e tristes são tempos para nos despertar interiormente, para chamar a si a humanidade. É um tempo oportuno de vivermos o bem. Tempos para nos despertar e chamar. A obra foi suscitada nesses tempos tão obscuros, porque a misericórdia do Senhor nos chama para o seu amor. Depois, não tenho muito tempo, mas algumas outras frases assim muito importantes. A solução de muitos problemas é avivar no mundo a fé e confiança na divina providência. Esta casa irá para frente, ele escreve, nenhum obstáculo irá detê-la. Aqui vamos para frente, agradecendo o Senhor pelas provações superadas e por aquelas que ainda teremos. E ele dizia que providência também eram as críticas e quem queria combatia a obra. Tudo era providência, até mesmo a bomba que caiu lá, que explodiu na gráfica, tudo é providência. Tudo nós podemos aprender algo novo para o nosso crescimento, para a nossa vida. E também, diante da guerra mundial, tem uma pergunta que nós também a gente se faz, nós hoje, que é assim, com tudo isso que nós estamos passando, o que nós vamos levar de lição para a nossa vida? Como é que nós vamos sair dessa? E o Calabria também dizia assim, como eu me comportarei depois da guerra? Como antes? Com aquela frieza, com aquele descuido de relação à minha santificação, como é que eu vou sair? Então, nós vamos nos perguntar também. E ele dizia assim, que uma coisa que vai nos ajudar a sair disso é a caridade. Depois, outra frase, valorizem essa vida. Diante da guerra, ele dizia sempre, valorizem a vida porque foi muito desvalorizada. E queria também, aqui teria muitas outras coisas, né? Mas, por exemplo, assim, tempos difíceis é hora de agirmos, de passar para a prática concreta para resolver os graves problemas que agitam a humanidade. Resgatar a dignidade humana, formando bons profissionais aptos para as mudanças rápidas do mercado e bons cristãos. Ele não dizia atualizar as atividades, mas nós estamos abertos para as mudanças rápidas, isso falando no tempo dele, né? Imagine hoje. E para concluir, eu quero dizer duas frases. Uma é de um grande profeta, Helder Câmara. É graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa, manter o ritmo, mas graça das graças é não desistir nunca. E outra frase do Gabriel Mistral, que diz assim, é uma oração que ele faz. Dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo
um ponto de partida para um novo avanço. Então, a esperança é aquilo que nos impulsiona, nos anima, nos leva à frente, faz com que a gente olhe nossas atividades e diz assim, nós queremos algo para o futuro. A gente quer transformar as pessoas, a gente quer educar as pessoas, a gente quer que essas pessoas tenham mais humanidade e mais dignidade. Valeu, muito obrigado. Que beleza, Padre Gilberto. Tempos novos exigem esperança. Esperança é abertura, é transformação das realidades presentes. Esperança é atitude ativa. Que beleza, olha que grande tarde para todos nós, queridos irmãos e irmãs, né, dos mais diversos estados. Eu não posso deixar de esquecer o pessoal do Paraguai, que também está sintonizado conosco. De esperança, de comunhão, de espiritualidade, eu vou convidar também o Padre Osmar para mais uma canção e depois a gente faz as considerações finais. Todos. As irmãs Paulo-Servas também tem diversas que estão em sintonia conosco, viu? Eu vi aí algumas dando uma espiadinha. Mas Padre Valdecir, a felicidade está no caminho, não só no ponto de chegada. Comentávamos Massolini e eu, que se a gente espera para encontrar a felicidade só lá no fundo, na chegada, não a vamos encontrar, certamente. Então, e o cuidado da vida também. Então, por isso a canção que nós vamos cantar é essa. Enquanto caminho, no tempo que eu tenho, na história que eu faço, em meu viver e sonhar, contemplo a vida que Deus semeou em todo o universo e que é pra gente cuidar. O mar e as estrelas, as aves que voam, a planta e a flor. O ar que eu respiro, a ternura e o sorriso me falam do amor. Que saibamos cuidar da vida que há dentro da gente, em todo lugar. E saibamos cuidar da vida que há na terra e no mar. E saibamos cuidar da vida que há dentro da gente, em todo lugar. E saibamos cuidar da vida que há na terra e no mar. E seguindo nossa canção, nossa alegria, nosso jeito calabriano de vivermos a fraternidade, o amor, a comunhão nesse tempo que nos pegou e nos pega para uma boa reflexão. Assim, e convidando para que sexta-feira 28, olha o comercial aí, 28, 20 horas, live vocacional, Grupo Semear em Noviços, acompanhem. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor, eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor, nas mãos que semeiam o sonho de Deus, na terra de todos, um presente do céu. Renasce alegria no rosto do povo, com certeza veremos um futuro mais novo. Cante comigo, eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor, eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor. Muita vida, muito amor. Boa semente com arte. Obrigado! Que beleza, obrigado, Padre Osmar, por essa belíssima apresentação. E deixa eu reforçar esse convite, então, dia 28 às 20 horas, né?
live do Grupo Semear, né? E no Vistos, Grupo Semear e no Vistos também, tá? Ok, perfeito. Obrigado pelo convite. E olha só, gente, essa tarde creio que tenha sido uma grande tarde. Nós queremos agradecer imensamente a participação de todos. Ao longo desta live, mais de 200 pessoas estiveram todo o tempo conectadas a nós. Que beleza, que grande tarde nós tivemos. E um obrigado todo particular a você que participou, que deu sua contribuição, também manifestando os seus estados, onde estão inseridos, e dando sua contribuição concreta também das mais diversas atividades calabrianas. Nós queremos, desde já, convidar vocês para amanhã. Amanhã nós vamos ter a apresentação dos cases calabrianos em novos tempos, experiências calabrianas ao redor do mundo, e terá a participação do irmão Gedovar, da irmã Maria José nas Filipinas, e do padre Fernando Esperança na Argentina. E nesse momento, coube a mim também agradecer ao padre Valdecir, ao padre Gilberto, ao padre Miguel, ao padre Osmar, que brilhantaram esse momento com as suas participações. Que bom sermos família calabriana, que bom estarmos juntos nas mais diversas atividades. E vou ser ousado dizer que foi uma grande tarde. Eu tenho certeza que as pessoas que participaram e que ouviram, aliás, essa live vai continuar presente no Facebook dos Pobres Servos da Divina Providência. Quem não pôde participar todo momento poderá revisitar e, quem sabe, até rememorar alguns pontos que são importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, que Deus os recompense, e um abraço a todos. Paz e bem, que saibamos cuidar da vida que há em todo mundo e em qualquer lugar. Obrigado!